A questão nos fala que, em uma rodovia com um comprimento total de 400 metros, a velocidade média máxima que um automóvel pode ter ao percorrer a trajetória, todo o caminho, é 80 km por hora. E ele disse que certo automóvel percorreu a primeira metade, né, o primeiro trecho, que equivale a metade da rodovia, com uma velocidade de 140 km por hora. E aí ela nos pede a velocidade média desse segundo trecho, né, dessa segunda metade, que o automóvel deve ter, de forma que ele tenha uma velocidade média igual à máxima permitida, que é 80 km por hora. Então, eu fiz esse seguinte esboço, né, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Eu falei também que no primeiro trecho ele percorreu todo esse caminho gastando um tempo T1 e no segundo trecho um tempo T2. A velocidade média do segundo trecho dele vai ser V2 e eu também já fiz as conversões de quilômetros por hora para metro por segundo, porque como a rodovia tem 400 metros, é interessante que a gente adote unidade de medidas equivalentes para a gente conseguir já resolver as equações de forma direta. Então, como a rodovia está em metros, eu transformei para metros por segundo. Mas você poderia também fazer o comprimento dela em quilômetros por hora e manter as velocidades. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Tudo bem? Ok. Então tá. A gente tem essas seguintes informações e o primeiro passo, para a gente encontrar, a gente vai usar a velocidade média de todo o percurso, que é igual à distância total do percurso sobre o tempo total. Porque se eu encontrar o tempo total que ele pode percorrer todo esse caminho, eu tenho também o tempo que ele vai percorrer o primeiro trecho, e aí eu descubro o tempo que ele vai percorrer o segundo trecho. Então tá, eu vou substituindo os valores. A velocidade média máxima dele é 22,2 metros por segundo. A distância total dele vai ser 400 metros, dividido por ΔT. E o ΔT, né, se eu passar o 22,2 para cá dividindo, vai ficar 18,02 segundos. O segundo passo é encontrar o tempo T1 que o automóvel gastou para percorrer a primeira metade do caminho. A velocidade média do automóvel a gente encontrou aqui, que é 38,9 metros por segundo, e ela vai ser igual a 200 metros, que é o comprimento dessa primeira metade, sobre o tempo T1, que é o que a gente quer encontrar. Então, se eu passar o 38,9 aqui dividindo, T1 vai ser igual a 5,14 segundos. Legal, agora a gente consegue achar o tempo que o automóvel terá que percorrer gastará, né, para percorrer todo esse segundo trecho. Pois o tempo total para ele percorrer esse aqui, ele vai ser igual ao tempo para percorrer o primeiro trecho mais o tempo para percorrer o segundo trecho. Então, ΔT, que é o tempo total, vai ser igual a T1 mais T2. Eu tenho ΔT e eu tenho T1. Assim, eu encontro o T2. O T2, ele vai ser igual, então, a 18,02 menos 5,14. O T2, então, ele tem 12,86 segundos. Agora, eu tenho o tempo e a distância total que ele vai ter que percorrer durante esse intervalo de tempo. Então, a velocidade média do segundo trecho vai ser igual a 200 metros, que é a distância, sobre 12,686 segundos, que é o tempo. E assim a gente encontra a velocidade média dele para que ele consiga fazer todo esse caminho com uma velocidade média total de 80 km por hora. E essa velocidade é 15,54 metros por segundo.